Olá pessoal, este é o blog Teclaí e eu sou Efigênio Machado. O vídeo de hoje fala dos assuntos importantes, é notícia mesmo. Olha bem o que acontece. Hoje vem a notícia da Nayara Azevedo, a cantora popular, aquela do BBB, que trouxe exatamente notícia triste para a gente, notícia de agressão que ela tem sofrido, que ela vem sofrendo do seu companheiro, e é notícia triste. Que bom que, Nayara, que você está decretando um basta em tudo isso. Que bom que você denunciou. Tem que ser assim mesmo. E é importante porque outras pessoas como você fazem isso, e o que é melhor, acaba evitando que seu parceiro seja um assassino amanhã. Parabéns pelo que você fez. Mas antes eu gostaria de pedir a vocês que, por favor, se inscreva nesse canal e dá like para que outras pessoas tenham acesso a este vídeo. Esse vídeo de hoje é da Nayara, é também do carcereiro, o carcereiro de Lula. Lembra do carcereiro de Lula? O então Chassala. Chassala é o nome do carcereiro do Lula, que deu uma entrevista a um jornalista muito importante das mídias brasileiras, e a gente tem aqui exatamente o depoimento dele, das perguntas que foram feitas, e a gente gostaria muito que você conhecesse esse vídeo também. Também tem um vídeo de Maceió. Maceió é a capital que traz muitas alegrias, porque é um lugar que muitas pessoas vão passear. Trata-se de um estado de muita importância, porque além de ser uma cidade turística, ela leva muitas pessoas a fazerem grandes investimentos, hotéis de luxo, entre outras coisas. Então eu gostaria muito que vocês conhecessem esse vídeo que traz exatamente hoje de Maceió, traz exatamente os bairros inteiros lá. Você vai ver como é que é. No vídeo você vai ver como que é a tristeza dos bairros sendo desfeito, da situação que está encaminhando para a cidade deixar de existir no futuro. É o que a gente imagina. Tomara que eu esteja errado. Vocês vão estar fazendo a sua própria julgamento, e vocês vão entender exatamente o que está acontecendo em Maceió. Agora à tarde, a Justiça de Goiás emitiu um comunicado dizendo que foi deferido o pedido de medida protetiva da cantora contra o ex-marido, o Rafael Neves Cabral. Esse pedido, foi com base na Lei Maria da Penha, e a Justiça concedeu no intuito de resguardar a integridade física, psíquica, patrimonial e moral da artista. A Nayara procurou a delegacia da Polícia Civil nessa madrugada para denunciar um caso que teria acontecido com ela. Ela tem um show marcado no sábado, e quando os funcionários estavam carregando uma carreta com equipamentos de som, de luz, de iluminação, eles foram impedidos pelo ex-cunhado, o Fernando Neves Cabral. Ele disse que se Nayara quisesse utilizar esses equipamentos, ela teria que alugá-los. Mas a Nayara disse para o delegado que a propriedade, quem tem a propriedade desses equipamentos é uma empresa que tem vários sócios, e inclusive ela é uma das sócias dessa empresa, então ela não iria pagar por aluguel de equipamentos da empresa que ela mesma é sócia. A Nayara acredita que o ex-cunhado fez isso em retaliação, porque há alguns dias a advogada dela tem pedido ao ex-marido, Rafael, que preste contas sobre o dinheiro que ele administra da vida profissional da cantora. E Rafael não forneceu essas informações, então o patrimônio da Nayara, a administração desse patrimônio, está nas mãos da família do Rafael. Ela contou para o delegado que ela manteve esse relacionamento, inclusive foi casada com ele por 10 anos e que decidiu se separar. Quando ela decidiu se separar, ela disse que foi agredida física e verbalmente. Inclusive, ela apresentou algumas fotos que podem comprovar essa agressão física. Ela disse que também, durante todo o tempo, o ex-marido dizia que iria acabar com a vida dela e também acabaria com
a carreira dela. Mesmo depois do divórcio, o Rafael continuou administrando os bens da cantora porque ele permanece como empresário. Qual era a opinião que Lula emitia sobre o governo Bolsonaro? Ele dizia que ele dizendo, né, que o presidente Bolsonaro nunca foi visto como alguém relevante para a política e que aquilo tudo que estava acontecendo com ele era apenas uma maneira de tirar ele e o PT e os progressistas do poder. Era basicamente isso que ele comentava, que não era uma pessoa preparada para ser presidente da República e que, por questões socioeconômicas e tal, havia uma parte da sociedade que conseguiu incutir na sociedade o ódio contra o PT e contra ele. Então, por isso que a situação estava como estava. Ele dizia que voltaria a ser presidente, voltaria a se candidatar a presidente? Essa é uma ótima pergunta também. Uma coisa que ele repetia muito, Guilherme, que eu acho isso interessante hoje, né, pelo resultado que aconteceu, mais de uma vez ele verbalizou para mim o seguinte, ele dizia assim, ô Chastalo, eu não quero ser presidente da República, porque eu já fui 8 anos presidente da República, eu acho saudável para a democracia que ocorra uma troca de poder e de forma de pensar o país, de forma de pensar, de ideologia, de forma de pensar o mundo, como que é melhor, eu acho saudável isso. Mas aí ele disse assim para mim um dia, ele falou assim, considerando o que está acontecendo agora, que estão querendo arranhar minha biografia, que foi construída com muito sacrifício, eu vou sair aqui da cadeia e vou voltar a ser presidente desse país. Ele falou isso mais de uma vez lá preso. Eu achei isso interessante pela situação que nós estamos hoje. Né? E quando ele falava isso, o que você pensava? Eu pensava que tudo é possível, né? Inclusive nada. Eu dizia para ele, tudo é possível, inclusive pode acontecer tudo, inclusive nada. Porque a situação dele não era fácil, né? A situação dele era terrível. Então era bastante complicado assim, acreditar que ele pudesse chegar onde ele chegou aí. E chegou, né? Extraordinário. Que personagens você teve contato que passaram ali por aquela cela visitando o Lula? Guilherme, isso foi muito legal, sabe? Isso foi bacana. Por isso que só fazendo uma pausa aqui, por isso que eu costumo dizer para as pessoas que havia em mim uma mistura de sensações, né? De emoções. Porque ao mesmo tempo que eu achava uma pena, eu achava uma lástima o presidente, o Lula, um pensador progressista, um líder do país, enfim, uma pessoa relevante para o país, está preso, eu achava lamentável isso. O país nessa condição. E, por outro lado, eu gostava de ter ele preso. Né? Eu já tinha condições de conversar com ele e conhecer muitas pessoas que o visitaram, que era sempre pessoas muito interessantes. Né? Então, não só os advogados, que são sensacionais todos, o Dr. Greenhalgh, uma figura extraordinária, uma pessoa muito legal, o próprio Zanin, a doutora Valesca, a Gleice Hoffmann, vários outros advogados, todos muito legais. A ex-presidente Dilma também visitou, eu a conheci, e o Haddad, que ia lá semanalmente, né? Mas teve algumas pessoas que visitaram apenas uma vez, que são interessantes, né? Por exemplo, uma que eu gostei muito de ter recebido foi o filósofo americano Noam Chomsky. Eu já havia lido alguns livros dele, gostava muito da maneira dele enxergar o mundo, da crítica contundente que ele faz para a política externa americana. Eu gosto muito desse escritor. Aí foi muito legal ter recebido o Noam Chomsky. Foi o único cara que eu tietei, na verdade, que eu pedi uma foto para ele. Aí ele gentilmente tirou foto comigo. E aí teve também a Monja Cohen, que é uma pessoa que eu admiro, acho muito legal. Teve o Pepe Mujica. Pepe Mujica, um senhor extraordinário, inteligentíssimo, um ser humano incrível. Foi muito bacana. O presidente da Argentina, enfim, muitas autoridades. O Chico Buarque, tive o prazer de conhecer o Chico Buarque, com a esposa. Enfim, teve muitas outras autoridades, assim, autoridades e pessoas, artistas e tal, que eu visitaram, que eu gostei de ter conhecido. De que maneira você descreveria quem é o Lula que você conheceu? Rapaz, é complexo. Porque, assim, uma das características dele que eu achei mais interessantes é a resiliência. Então, eu percebi desde o primeiro momento que ele foi preso, que ele sempre tinha um discurso assim, eu sou inocente, eu estou preso aqui politicamente e eu vou sair daqui, eu vou resolver isso aqui. Então ele é muito resiliente quanto a isso. Então, e ele sempre demonstrou assim muito otimismo. Ele sempre demonstrou ser um cara sempre muito otimista. E outra coisa que ele falava muito, que eu acho bastante interessante para qualquer ser humano, é que quando ele falava assim, hoje eu estou sentindo que eu estou com um pouco de raiva.
E eu preciso controlar essa raiva, porque essa raiva só vai fazer mal para mim e não vai fazer mal para a pessoa que eu estou sentindo raiva. Eu preciso controlar minha raiva para poder pensar racionalmente e estrategicamente sobre como decidir minha vida e como resolver minhas situações. E raiva de quem ele falou? A raiva da situação toda, né? Dele estar preso e tal, dele achar dizer que isso tudo era uma grande injustiça, que isso tudo era só para tirá-lo do jogo político e tal. Por exemplo, para você perceber o profissional o profissional da política que ele é. Quando foi concedido entrevistas, que foi autorizado pelo ministro Lewandowski que ele concedesse entrevistas preso, o que ele passou a fazer? Primeiro ele chamou a equipe dele, o advogado, conversaram sobre quem seria o entrevistador, para qual veículo de comunicação seria dada a entrevista e como é essa pessoa. Então, com o tempo, Guilherme, conforme eles escolhiam para quem ele dava entrevista, ele dizia para mim: hoje eu preciso estudar esse jornalista que vai me entrevistar amanhã. E teve casos de entrevistadores que ele disse para mim: eu fiquei até as 2 horas da manhã estudando esse cara para entender a cabeça desse jornalista, dessa pessoa que vai me entrevistar, para que eu possa entender ele, para que eu possa conversar com ele de uma maneira mais eficiente e eficaz. Então, eu percebia nele um grande profissionalismo, assim, uma grande preocupação em ser profissional no que ele está fazendo, sabe? Isso eu achei bastante interessante. E uma coisa interessante também que eu achava era o seguinte: ele já sabia, quando vem um entrevistador, alguém entrevistar ele já sabia mais ou menos as perguntas que fariam, porque muitas se repetem, né? Então ele praticava comigo, com o advogado ali na cela, ele praticava as respostas para, se me perguntarem isso, eu vou responder assim, 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 assado, beleza. Aí chegava no dia da entrevista, eu tive o privilégio de acompanhar todas, né? Aí chegava no dia da entrevista, vinha exatamente essa pergunta para ele. E aí ele respondia, mas respondia de uma maneira diria, mais fraca, ou menos interessante. Aí eu abordava ele na cela, né? Um dia, depois da entrevista, eu falava: ô Lula, aqui com a gente você deu uma resposta para essa pergunta muito legal, cara. Muito bacana, muito convincente, um argumento muito sólido. E lá na entrevista mesmo, a pergunta você não conseguiu responder dessa maneira, ficou meio dúbia a tua resposta. Aí ele brincava e falou assim: Chastava, apesar de 40 anos de experiência com entrevista e tal, quando liga uma câmera na tua frente, liga aquela luz, raciocínio diminui a capacidade de raciocínio intelectual e aí você acaba dando resposta, as coisas acabam não vindo e você acaba dando resposta que você não quer e que você acaba se enrolando. Achei interessante. Quer dizer, vocês estavam quase fazendo um media training com ele, né? É isso, exatamente. A gente fazia isso porque ele tem esse ímpeto, assim. Quando saiu a notícia de que você escreveria um livro, ele disse que não se importava de que você escrevesse, né? Eu acho que é importante você contar essa conversa de vocês, até para as pessoas entenderem também a liberdade que você está tendo de dar essa entrevista e de falar com leveza sobre isso, né? Muito obrigado por essa pergunta. Muito obrigado mesmo. O que acontece? Vou explicar a origem dessa história. Depois de umas 2 semanas do Lula preso, eu comecei a ser questionado assim: antes de ontem, dia tal, quem visitou o Lula? Dia tal, o que aconteceu? E a minha memória não ajudava muito nisso. Então eu passei a fazer um relatório diário sobre tudo o que acontecia. E aí, 9 horas da noite, 10 horas da noite, a hora que eu estava liberado, eu passava ali uns 10, 15 minutos escrevendo num Word ali qualquer, escrevendo tudo que aconteceu no dia. Quem visitou, o que ele falou, o que nós conversamos. Porque comecei a achar relevante as coisas que ele falava e as estratégias aquilo que ele estava pensando sobre o momento do país e tal. Eu comecei a anotar tudo isso, anotar o que ele falava, anotar a percepção que ele estava tendo sobre a atualidade do país, a atualidade do mundo e tal. Comecei a fazer as anotações diárias para isso. Eu fui bastante disciplinado nesse aspecto porque são poucos dias que eu não escrevi, entendeu? Então, chegou ao final, quando ele foi solto, eu tinha um material ali de aproximadamente 800 páginas. Aí eu comentei, eu comentei com a minha esposa e tal. Aí eu até comentei: isso aqui pode dar um livro, se eu tomar, claro, certas cautelas, certos cuidados, né? Para não expor coisas pessoais, para não expor a própria instituição. E aí acabou saindo na imprensa, eu não lembro quem que perguntou para mim, algum jornalista perguntou sobre isso, sobre você escrever um livro, até porque o Leonardo Padura, o Leonardo? Enfim, uma das visitas do Lula falou isso para mim, falou assim: ô Chastalo, você está vivendo um momento histórico aqui. Você tem obrigação para a história de você escrever o que está acontecendo aqui. E aquilo já me acendeu aí essa luz, né? Pô, eu já estou escrevendo um relatório
para que eu tenha acesso a informações do passado. Se eu melhorar isso aqui, acrescentando as falas do Lula, acrescentando algumas coisas, pode ser que seja viável alguma coisa realmente. E a partir daí, quando ele saiu, só para terminar, né? Quando ele saiu da cadeia, a gente teve um encontro, alguns meses depois. Nós tivemos um encontro em São Paulo, onde nós almoçamos juntos. E aí ele falou comigo, falou, senhor Chastalo, saiu na imprensa que você está pretendendo escrever um livro sobre o tempo que eu fiquei presa lá com você? Eu achei a pergunta dele bem direto, como ele sempre foi, direto. Eu falei, presidente, então tem muita gente que está perguntando se eu vou escrever ou não, se eu posso escrever, se eu tenho condições de escrever alguma coisa que eu acho importante para a história e fique registrado isso e tal. E você é o único cara que pode falar porque você que mais conviveu com ele e tal. Esses eram os argumentos. Aí eu falei para ele assim, o que você acha? Aí a resposta dele foi bem assim. Eu falei, ô Chastalo, se escreva o que você quiser. Se você quiser falar mal de mim, você fala. Se você quiser falar bem de mim, você fala. Eu não tenho direito de censurar você em absolutamente nada, porque eu sou um cara democrático e republicano. Você faz o que você quiser. Essa foi a resposta dele. O último contato dele comigo foi quando ele já tinha sido eleito, e aí ele telefonou para mim para saber alguma coisa aqui sobre o Peru, sobre a situação do ex-presidente Castilho e tal. Aí ele ligou para mim para conversar um pouco sobre isso. Foi o último contato que eu tive com ele. Normalmente ele ligava para mim, sabe quando? No meu aniversário, que é 10 de fevereiro. Mas por que ele lembra do 10 de fevereiro? Porque, por coincidência, 10 de fevereiro é do aniversário do PT, né? Ah, tá. Aí quando ele vai na comemoração do PT, o cérebro dele ativa e fala, pô, hoje é o aniversário do Chastalo. Aí ele pede pra telefonar pra mim, pra dar um oi só e parabenizar e tal. Chastalo, muito obrigado pelo seu tempo, pela confiança, pela franqueza nas respostas. Estou ansioso para ler o livro. Eu que agradeço você, Guilherme, o pessoal, toda a equipe tua aí, no Metrópolis, eu que agradeço e estou sempre à disposição aí para conversar com você, aquilo que você precisar. Tranquilo? Muito obrigado a você. E aí, galerinha, beleza? Olha só, hoje nós estamos em Maceió e o assunto e o vídeo de hoje não é um vídeo muito legal, não é um vídeo da proposta do canal, que é um vídeo passar lugares bonitos, né? Lugares legais, situações bonitas. Hoje nós estamos visitando aqui em Maceió, essa cidade que está predisposta, ou parte dessa cidade, né, está predisposta a sumir do mapa. Sim, isso tudo aqui vai afundar. Não sei se vai ser agora, daqui horas, daqui dias, daqui semanas, mas vai afundar tudo. Por que vai afundar? Eu vou fazer um voo aqui mostrando para vocês um pouquinho, né, das entranhas, porque eu estou voando com um drone pequenininho aqui no meio dessas casas, e vou falar um pouquinho, dar um pouquinho da situação que está acontecendo aqui em Maceió. Essa cidade de Maceió, ela está sendo cavocada por baixo, ela foi cavocada por baixo, né? Ou seja, essa cidade, né, esses bairros aqui da cidade, são 5 bairros aqui da cidade, praticamente uma fatia grande aqui do centro de Maceió. E essa parte todinha que foi cavocada por baixo. Desde 1997, é estranho isso, cara, 1997 começou a cavocar por baixo, quer dizer, essas cidades, esses bairros que estão aqui, já são bairros antigos, mas muitos anos já existe bairro. E, não sei por que Caldas d'Água, uma empresa aqui, a Braskem, ela começou a fazer a extração de um sal mineral, sal gema, um sal que extraído, misturado, faz o PVC, faz a soda cáustica, ou seja, é um mineral bem valioso. E aqui essa empresa começou a fazer extração lá, margeando lá, ó, aquela represa ali, ó. Na realidade ali é Mutange, né? Mutange, que é Pinheiros, é bem pertinho do outro. São 5 bairros, estão tudo agrupado. E ela começou a fazer essa extração em 1997, não sei como conseguiu autorização, né, para poder fazer essa mineração embaixo, né, de uma cidade que já existe. Olha só que sinistro isso aqui, tem um cemitério. Está intacto aqui o cemitério, tá vendo? Na realidade, a cidade está intacta, tá vendo? Esses bairros estão intactos, né? Esse cemitério aqui, é até irônico falar, né? Vai ser enterrado 2 vezes, né? O morto aqui, né? Porque vai estar enterrado e vai afundar, vai ser enterrado de novo, né? Triste, né, cara? Cômico, mas triste. Mas, enfim, e começou em 1997, né? Não sei como conseguiu fazer essa extração, começou a furar. Essa empresa veio para cá, ela cavoca, né, um cavoca buracos, pra você ter ideia, tem buracos de 1 quilômetro de profundidade. E aí o que ela faz nessa extração? Ela joga água lá dentro
E aí essa água mistura lá no fundo do poço, imagine se for um poço de 1 quilômetro quase, joga. Isso é os números que a gente tem, né? Pode ser que seja maior isso, né? Ela joga água lá dentro e aquele sal, né, que está lá dentro, aquele sal gema, mistura com a água e eles vão sugando para fora esse sal. Né? Passou um pássaro aqui rasgando. Ela vai sugando esse sal para fora. E aí vai criando aquele buraco, sabe aquele buraco de formiga que vai ficando lá embaixo? Só que numa proporção gigantesca. Então ninguém sabe o tamanho que está esse buraco aí embaixo. Aí você fala, Vanzan, mas aí não tem problema. Você imaginar que esse buraco com 1 quilômetro de profundidade, lá embaixo pode ter uma cratera de 200 metros de largura. Você pega a altura, largura, ainda tem gente que mora aqui, tem umas casas, uma ou outra que a pessoa não sai, cara. Você vê que tá passeando com o cachorro ali, ó. Então tem situação que tem pessoas que não saem. Voltando aqui no assunto. Então esse buraco tá enorme. Aí você fala, pô, Vanzan, mas não tem problema. Cara, são 35 minas nesses 5 bairros aqui. Então essas minas é como se fosse um formigueiro, é uma do lado da outra. E esses buracos, eles foram extraindo sal gema e não foram colocando outro resíduo sólido lá. Porque, diferentemente do petróleo, quando você extrai o petróleo, você põe uma lama lá no lugar do petróleo. E aqui não, eles extraíram o sal gema e ficou um buraco, cara. Ficou um buraco, uma cratera lá embaixo. Aí são 35 buracos lá embaixo que a gente não tem noção do tamanho desse buraco. E isso estava sendo monitorado por vários sistemas, né, que depois de reconheceu que estava colapsando esse tipo de coisa, evacuou-se a cidade aqui, né, esse bairro todinho, você vê que está tudo abandonado aqui, né? Ó. Evacuou-se essa região aqui, entendendo que seria só essa região aqui, bairro Pinheiro, mais outros bairros aqui próximo, que poderia dar um problema. Porém, hoje o treco tá feio, hein? Tá começando a desbarrancar num nível acelerado. Por quê? Porque os sismógrafos, as partes que tem aqui, controla esse solo aqui, né, controla essa região todinha, monitorava 18 centímetros de movimento por ano, para baixo, né? As terras começavam a descer assim, 18 centímetros por ano. Meu amigo, nessa último dia, deslocou 50 centímetros, num único dia. Então, ou seja, 50 centímetros desceu a cidade. Então isso vai colapsar, isso vai cair. Pode cair daqui 10 minutos, daqui 1 hora, 1 semana, vai afundar tudo isso aqui. Agora o detalhe é que isso aqui está margeando um rio aqui, margeando uma represa, né? E isso vai colapsar, essa represa vai entrar aqui para dentro. Cara, não tem, as autoridades civis não conseguem calcular a dimensão da tragédia. Você vê que as casas estão tudo abandonadas, isso aqui já é um pouquinho, um bairro um pouquinho mais antigo no abandono, né? Mas eu vou até chegar um pouquinho mais para cima ali, que tem uns bairros mais decentes. E, inclusive, estão abandonando tudo aqui agora. Nós estamos fazendo esse voo de drone aqui, né, que é um drone pequenininho, que, né, qualquer problema que ele cair aqui, eles perderem, não tem problema algum. É um dronezinho bem pequenininho. Olha só que arrancaram a janela, tudinho. Cara, são 17 mil moradias. Você sabe o que é isso, cara? Imagina você calcular isso por 4 pessoas por moradia, né? Pô, já são 70 mil pessoas, quase 100 mil pessoas deslocadas, né, tiradas daqui, por conta dessa empresa aqui fazendo essa extração. Segundo, né, a empresa, segundo as autoridades, diz que parou em 2018. E depois de 2018 começaram a aterrar esses buracos. Porém, algumas pessoas aqui, né, que teve contato, falou que nunca parou, né, continuou a extração direto. A extração está sendo direta. Então tem muito controverso. Como eu não sei, né, se ao certo é uma informação ou outra, então estou passando essas duas versões que existem, né? O certo é que isso aqui vai afundar, isso aqui não vai existir mais. Essas imagens que vocês estão vendo aqui dessas ruas, essas casas, isso vai sumir, vai afundar tudo. E é muito triste, né, saber que está predisposta, né? Bairros e bairros, cidade vai sumir por conta da ganância do ser humano, né? Da ganância da extração, e é uma coisa que é incompreensível, como é que pode extrair, né, o subsolo de uma cidade, sendo que a cidade em cima está construída, está habitada por pessoas. Não que se não tivesse habitada, se tivesse animais aí, seria legal, poderia fazer isso, mas, pô, aí que tem gente, cara, tem gente, tem famílias, né, gerações e gerações aqui que foram obrigadas a sair correndo às pressas, né, porque estava tudo rachando, tudo afundando, né, um risco eminente, e agora chegou ao ponto tão crítico que agora todas as autoridades dizem que vai colapsar e vai cair. Então, é uma situação muito complicada de gerenciar, né? Olha só, você vê aqui as casas, cara, você imaginar que tinha pessoas que moravam aqui, né? Olha só, saíram às pressas, teve gente que saiu às pressas, cara.
Eu estava andando, eu fiz várias reportagens daqui, inclusive vai subir aqui no canal. Eu andei com a câmera embaixo, tem vários animais abandonados, gatinhos, sabe? É triste de ver isso daí. Tem ONGs que estão tentando recuperar esses animais. Tem pessoas que não vai sair, sabe? Falam, não vou sair, não vai sair. Ela mora sozinha, praticamente sozinha. Então é uma coisa meio doida, sabe? É uma coisa muito louca, é difícil de gerenciar isso tudo. Eu só sei que dizer que é o seguinte, a ganância do homem, né? Faz a sua própria destruição, né? Você vê, é lamentável você ver isso aqui, né? Um bairro. Imagina as pessoas que moraram aqui muito tempo, cara. É lamentável ver uma situação dessa aqui, né? A pessoa teve que sair às pressas, sem entender para onde. Uns ficaram de aluguel, uns recebem um dinheirinho pouco, reclamam que o dinheiro que deram não deu para comprar uma casa que eles tinham aqui. Então é muito controverso, ou seja, não foi sanado o problema. E agora, por conta desses dias aqui, agora sim vai colapsar de vez. Olha só essa casa aqui. Essa casa praticamente foi recentemente, né? O pessoal vem, arranca a janela, sabe? Vai tirando o que tem. Vamos tentar entrar aqui dentro dessa casa aqui para nós ver, ó. Olha só. A casa você vê que tá bonita aqui, tá vendo? Então foi coisa recente. Arrancaram janela, arrancaram porta. Então é muito triste de ver todo esse cenário, cara. E as pessoas, segundo algumas pessoas que tinham uma casa dessa aqui, recebeu um dinheiro que não consegue comprar um casebre, né? Aqui tem esse aparelho, é um dos aparelhos tem centenas desse aparelho que fica monitorando a área. Esse aparelho aqui registrou aí, não esse aqui, né, propriamente dito, mas esses aparelhos que registram o movimento da Terra. E um desses aparelhos aqui, são vários, né? São mais de 100. Então tem uma região que está em vermelho, ou seja, deslocou 50 centímetros para baixo, né? Já está afundando. Os aparelhos ao redor desse estão em laranja, porque deslocou 15, 20 centímetros, e os outros estão em verde ainda, mas tem deslocação, ou seja, vai colapsar tudo, e é bem provável que aquele rio que está lá embaixo, olha só aqui, então a gente já passa por baixo aqui, o rio que está lá embaixo vai engolir, ou seja, vai entrar para dentro dessa cratera. Agora você imagina o que pode acontecer, né, cara? É uma proporção que os próprios cientistas, os técnicos que estão aqui não conseguem calcular, eles ficam brigando entre si, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, mas enfim, não tem como segurar. A natureza está cobrando o preço, ou seja, arrancar lá do subsolo, imagina um queijo, sabe aquele queijo suíço? A parte de cima do queijo é lisinho, e embaixo tem aquele monte de buraco, é exatamente como está essa cidade. Aqui em cima você vê aqui, ó, apesar de estar tudo abandonado, você vê que está tudo lisinho, mas embaixo dessa cidade tem uma quantidade de cratera, uma ligando na outra, que vai criar um vácuo absoluto e isso aqui vai ceder todinho. Agora, o fato de ceder e simplesmente descer, calculando a tragédia, né, não é tão agravante, né? O problema vai ser o impacto que isso aqui vai dar e a quantidade de tremor e a quantidade de água lá de baixo, tá vendo aquele lá de Mutangue lá, ó lá, vai entrar aqui, vai dar um estrondo e é capaz de afetar muitos bairros que não tem nada a ver com isso aqui, ou seja, bairros que estão intactos, que não tem avarias por baixo. Bom, supostamente não tem, né? Porque até hoje ninguém sabe oficialmente o tamanho desses buracos e a extensão de quantidade de salgema que essa empresa já arrancou. Então, ou seja, é tudo obscuro. Que sabe que vai colapsar, sabemos que vai colapsar. Agora, o tamanho da tragédia, não tem noção. Isso só vai saber depois que acontecer a tragédia. Então é triste. Estou fazendo esse registro aqui, né? Levando essa informação para vocês. Aí tem uns caras que ficam aqui, umas pessoas que eles ficam aqui andando. Uns alimentam os animais, outros vêm pegar manga, fruta que tem nas casas. Uns continuam entrando nas casas para pegar tijolo, né? Uma janela, alguma coisa que ainda esqueceram por aqui, né? Ou saíram correndo, né? Então tem umas pessoas que ficam andando aí para lá e para cá. Eu observei, eu andei de carro embaixo, nós filmamos tudo aí, essas casas, né, de baixo. Eu filmei do alto também, nós temos uma matéria mais completa mais para frente. Essa aqui é bem rápida para dar um parecer para vocês o que está acontecendo aqui em Maceió. É muito triste, né? É desolador ver essa situação e é isso que vai simplesmente sumir. Espero que vocês acompanhem esse aqui o canal, né? Se inscreva aí, porque logo mais vai ter bastante reportagem. Eu andando embaixo com a câmera, né? Um amigo meu me levou aí nesses locais tudinho, nós entramos nas casas, andamos no meio da rua aí, registramos tudo isso de fato. Então acompanhe o canal aí, fica ligadinho, se inscreva para mais situação em breve aí. Vou voltar aqui rapidinho, já vamos trocar bateria e vamos seguir adiante aí. Tchau, tchau, galera. Até um próximo vídeo aí. Então, hoje foi este os vídeos que você assistiu. Esses vídeos é importante e eu gostaria muito que vocês entendessem que essas notícias são notícias que a gente acha que vocês
precisam ver e acompanhar, por muitas vezes não ter tempo durante a semana de ver o que está acontecendo. Olhando esses vídeos, você vai ver. Você viu exatamente o que aconteceu com a Nayara, o que aconteceu com a vontade agora do carcereiro do Lula. Você também viu exatamente o vídeo que falou de Maceió. Muito obrigado. Até depois, se Deus quiser. Chega mais perto.